Olá, eu sou Roberto Serra e você está no MaranduCast, podcast de inovação e empreendedorismo da Universidade Estadual do Maranhão. Essa é uma ação da Marandu, a Agência de Inovação e Empreendedorismo da UEMA. E hoje nós estamos recebendo aqui a professora Lígia Chaika. E eu quero começar esse bate-papo com a professora Lígia Chaika, além de dar as boas-vindas a ela, já perguntando de onde vem esse Chaika, professora Lígia? Olá, Roberto. Antes de mais nada, obrigada pelo convite. Adorei a iniciativa. E essa pergunta sobre o Chaika, ela é recorrente, né? Muitas pessoas acham que é japonês, mas aí quando me vê, entende que não é de origem japonesa, é origem polonesa. E é uma palavra que significa gaivota. Olha. Exatamente. Que tem tudo a ver, de alguma forma, com o seu exercício profissional hoje, uma vez que você está no departamento de biologia. As gaivotas fazem parte desse ecossistema, né, da biologia, naturalmente. A professora Lígia Chaika, ela é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, mestrado em Genética e Biologia Molecular pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem doutorado em Genética e Biologia Molecular também pela URGS, e atualmente ela é professora associada da UEMA, no Departamento de Biologia, atuando fortemente em cursos de pós-graduação e em pesquisas nesse campo de atuação relacionada às ciências biológicas e a todas essas matérias correlacionadas. Professora Lígia Chaika, essa é a sua descrição do currículo Lattes. É aquilo que todo mundo pode saber a seu respeito. Mas eu estou curioso para saber quem é a Lígia Chaika, além do Lattes. Nossa, essa é uma pergunta difícil, né? Talvez seja uma pergunta que a gente busque a vida inteira responder. Quem somos nós, né? Que pouca gente deve saber, inclusive. Olha, né? Será? Eu acho que eu sou até bem expansiva e todo mundo acaba me conhecendo bem, né? Mas eu acho que aquela profissional que topa os desafios. Eu gosto de novidades, né? Meus alunos sempre dizem que eu sou a dos vários planos. Eu tenho plano A, B, C e por algum caminho a gente resolve os desafios. É uma pessoa resiliente e persistente, bastante, né? E uma apaixonada pela educação. Então, desenvolver pesquisa ou inovação ou produtos, mas estando ligada à educação, para mim, é de uma extrema importância, porque nós estamos formando pessoas também que vão seguir nessa linha. Acho que mais ou menos essa sou eu. Perfeito. A professora Lígia colocou aqui alguns atributos que são próprios do universo da inovação e do empreendedorismo, a resiliência, a persistência, e faz isso dentro do ambiente educacional, dentro de uma universidade pública como é a UEMA. Professora, essas características são úteis para que pensemos em empreender, por exemplo, uma vez que a gente está aqui hoje num podcast que trata sobre empreendedorismo como consequência da inovação, e a gente vai falar sobre sua trajetória nesse território, mas como você avalia essas características para o empreendedorismo propriamente? Sem dúvida, são necessárias, porque quando você fala de empreender com inovação, você está falando de caminhos novos, não são caminhos óbvios, né? Eu posso falar em empreender em algo que já é bem estabelecido e eu tenho um caminho para seguir e resultados a atingir. Quando você junta a inovação, você tem uma visão e muitas vezes você vai reprogramar ao longo do caminho para conseguir entender como melhorar a ideia primeira que você tinha. Então, a persistência, como você falou, né, e a resiliência e aceitar que o seu plano primeiro ele vai ser substituído inúmeras vezes, são características necessárias para quem quer andar por essa estrada. Eu entendo assim. Perfeito. Eu fiz essa provocação porque me parece que a gente precisa redimensionar essa compreensão do que é empreender.
Se pensarmos que o empreendedorismo tem a ver diretamente com a oferta de produtos e serviços para o mercado, essa é uma compreensão básica, né, que, de alguma maneira, se torna limitada quando a gente pensa que o universo da oferta de produtos e serviços não está apenas no mercado empresarial. Ele pode estar também no setor público. Uhum. E, nesse sentido, eu lhe vejo como uma empreendedora no ambiente público, uma vez que você exerce funções dentro de uma universidade pública, de uma instituição que não tem interesse finalístico pelo lucro e que desenvolve nos seus projetos, nas suas ações e rotinas dentro da sua atividade na universidade, um conjunto de produtos e serviços que ficam à disposição, mas da sociedade, da própria instituição. Então, é necessário ter resiliência muitas vezes e persistência, porque nem sempre no setor público, nós dispomos dos recursos, das estruturas, das condições favoráveis para empreender nesse sentido. Você sente que esses atributos fazem diferença nesse contexto em que a gente não dispõe das melhores condições? Fazem. E aí entra outra característica muito necessária que todos nós sabemos que é nesse meio onde a gente não tem tudo que gostaria de ter disponível, que é a criatividade. Né? Criatividade. Não tenho isto, mas tenho aquilo, posso adaptar. A arte de superar desafios. Exatamente. Então, criatividade também, que a gente costuma até elogiar o brasileiro, dizer que o brasileiro é muito hábil nisso, né? Muito hábil nisso. É muito necessário, sem dúvida. Você considera que esses atributos, eles se aplicam melhor em ambientes em que há uma abertura por parte das pessoas para o novo? Roberto, muito bom você fazer essa pergunta. O novo, ele não é aceito com tranquilidade por todos, não. Eu acho que a grande maioria das pessoas tem muito medo do novo. É muito cômodo a gente caminhar pelo caminho que a gente já vem trilhando, fazer as atividades da forma como a gente vem fazendo. E a insegurança do novo assusta muita gente. E é preciso convencer as pessoas de que o novo é bom, que vai trazer ganho. Né? E sempre traz, sempre traz. Se a gente não tivesse mudança, o mundo seria o mesmo de nada teria. Né? Da minha área biológica, por exemplo, a minha área de formação, como você disse, é na genética e evolução, basicamente, a genética tem muita evolução. Se não fossem as mudanças, o mundo não teria evoluído. Né? A evolução é uma lei da natureza, vai acontecer. E também na nossa prática a gente tem que começar a entender isso. Às vezes eu até brinco, coloco lá uma frasezinha. O ambiente sempre muda e quem não muda se extingue. Verdade. E é isso também para os nossos ambientes de trabalho. Se ele não evoluir, já era. Professora Lígia Tchaika, além de pesquisadora e tendo uma forte atuação com pesquisas relacionadas às ciências biológicas, é também atualmente coordenadora geral do Núcleo de Tecnologias para a Educação da UEMA, o chamado EMANET. Quais são as novidades que você poderia apontar aqui para nossos ouvintes e as pessoas que nos veem nesse momento sobre o que o EMANET tem de novo para apresentar para a população maranhense, para o mundo, né? Porque o EMANET não está mais apenas restrito ao estado do Maranhão. Pronto. E aí, nesse sentido desse desafio, que foi um desafio que eu aceitei, também é muito difícil inovar num local, num núcleo que já é muito bem construído, que já tem uma dimensão muito consolidada, né? Porque você fica pensando, já tem qualidade, já tem uma prospecção, né, de grande alcance, para onde precisamos ir? Então, eu acho que hoje as novidades que nós estamos trazendo, elas vão muito no sentido de diversificar o público que nós estamos alcançando. Ano passado, nós fizemos um preparatório para o vestibular,
que foi uma coisa interessante, foi uma novidade. Nós imaginávamos atingir um público que seria ali em torno de 500, 600 pessoas. Tivemos mais de 1.000 inscritos no processo, né? Mais de 100 municípios do Maranhão tinham pessoas inscritas e até de fora do Maranhão, então pessoas que queriam estudar para entrar no ensino superior também entraram, né? Para baixar os materiais, para acessar. Um acompanhamento online efetivo das turmas. Muitos polos ficavam lotados, porque as pessoas iam para lá. E o relato de a gente atingir um público significativo de pessoas que já concluíram o ensino médio há algum tempo e precisavam desse encorajamento. Que haviam perdido contato com o ensino, com a formação. Exatamente. Que os habilitasse para entrar em condições de igualdade numa concorrência para o vestibular. Exatamente. E como os cursos são oferecidos em muitos municípios, onde não há um cursinho preparatório, um oferecimento, eles buscaram muito, foi muito bem-vindo. Os relatos que chegaram foram muito interessantes, a gente ficou muito feliz. E esse aluno preparado não concorre apenas às vagas que eventualmente o Emanet vai oferecer nos cursos à distância. Ele vai estar habilitado para concorrer a qualquer vaga de qualquer universidade. Nós fizemos inicialmente para o nosso vestibular do Emanet, mas logo em seguida fomos procurados pela SECT para que a gente replicasse para a entrada do PAS da UEMA, Enem, enfim, que aí até a gente chamou de aulão para todos, porque era um preparatório para o caminho que você tivesse escolhido para o ensino superior. A ideia não é só ter mais alunos nos nossos cursos, mas é dar mais indivíduos a possibilidade de entrar no ensino superior. Né? Então, essa é uma novidade, acho que é um público novo. A gente tem também como uma iniciativa, que a gente estava conversando um pouquinho aqui, a ideia da oferta agora em polos avançados. Então, nós temos o polo que está no núcleo da cidade, mas nós temos comunidades que estão muito distantes dentro da nossa realidade, né? Nós estivemos viajando agora nos últimos dias pelas ilhas do litoral, né? A gente tem ilhas com 3 horas, 2 horas de barco, a gente tem comunidades grandes residindo nesses espaços e anseios muito grandes de formação, né? De formação especialmente nas áreas que ele já trabalha. Pesca, turismo que vem chegando, vocês devem ter acompanhado aí, nós já temos os núcleos que já estão com o turismo muito desenvolvido, mas nós temos aí várias iniciativas levando o turismo. E essas pessoas precisam de um preparo para poder se inserir. A gente ouviu lá em Atins um depoimento muito marcante, né, de uma comunitária lá, que ela tem um pequeno empreendimento, e ela disse, olha, o turismo de grande escala, os empregos que nós encontramos não nos empregam, nos escravizam. Nós não conseguimos uma colocação melhor porque nós não temos formação, porque senão nós poderíamos também conseguir. Então, este também é um público para o qual nós estamos pensando e trabalhando, em chegar a esses públicos. Você avalia que o perfil do ingressante num curso à distância no Brasil, vamos pensar no Brasil, tentando ampliar esse alcance do núcleo e de outras iniciativas de outras universidades, o perfil desse estudante de curso à distância é ainda aquele estudante que é excluído naturalmente em razão da sua localização geográfica, porque tenho a impressão de que em outros contextos espaciais, por exemplo, na Europa, os estudantes que fazem a opção por cursos à distância são estudantes profissionais, que, em razão da dificuldade de dispor de um tempo para ir até a universidade, optam por fazer cursos à distância. Como é que você compara esses perfis? Não, sem dúvida. Eu estou destacando essas duas iniciativas e falando desse público, mas hoje o público da educação à distância é muito diversificado e uma grande parte está nas grandes cidades mesmo. Não só fora, mas também aqui no Brasil. Porque como você disse, essa pessoa que já trabalha, já tem uma família, às vezes precisa buscar o horário noturno, que é perigoso para se deslocar, né? Então, quem é que não vai querer ter flexibilidade para fazer o seu próprio horário de estudar? Não.
neste horário não, mas no fim de semana eu quero dedicar meu final de semana, à noite eu quero estar com minha família, eu prefiro não me deslocar todo o tempo, eu prefiro estudar lendo, ou eu prefiro estudar ouvindo, também as particularidades das formas de aprendizagem de cada aluno ficam melhor contemplados nessa dimensão de um ambiente virtual, porque você pode fornecer diferentes materiais e o aluno tem mais facilidade, está livre para buscar também outros materiais, né? Quando estamos na sala de aula sentadinhos aqui com o professor, é aquele material que o professor está me dispondo naquele momento. Se eu não me dou bem lendo um texto longo, eu vou ter que ler o texto longo ali, porque é o que está posto para, né, para aquela atividade. Então, hoje, o público realmente é muito diverso. Ainda temos essa pessoa que tem a questão geográfica de estar longe da universidade, que precisa ser alcançado. E que talvez, se não for pela ação, pela iniciativa do poder público, ela jamais será incluída. Exatamente. Porque ela vai ficar marginalizada. Foi isso que eu encontrei. Ainda bem que vocês vão editar. Eu estava tentando desligar o bendito. A inteligência artificial está funcionando. Tá eu vou aproveitar que o telefone nos interrompeu, professora Lígia. A gente comer uma balinha. E comer uma balinha lilás, que é a cor da roupa da que nossa a gente roupa. está usando. Olha só. Deixa eu pegar uma vermelha para ser do É bom que a vida seja adoçada, né? A Siri só fala nessas horas, gente. Eu nunca vi. Por que ela se intromete sempre? Tem uma reunião, quando chega assim na hora da reunião, que tá todo mundo sério. Eu acho que ela a gente inventa de falar. Não vai conseguir mais ficar isento ou neutro em relação ao poder e à penetração das tecnologias, das inteligências artificiais em nossas vidas, para além do campo profissional. Em tudo, absolutamente tudo, a gente vai ter de uma forma ou de outra influência. Já está imerso nesse meio, mas, por exemplo, numa ocasião como essa, vai chegar um ponto que a Siri vai dizer: olha, já não é bem assim não, viu? O perfil dos estudantes de EAD já mudou um pouco. Veja o caso, né? E vai citar os dados. A gente vai chegar nesse ponto, não vai demorar muito. E acho que o Emanet estará, como sempre, antenado, né, a essas evoluções tecnológicas e vai conseguir dispor e aproveitar bem disso. Tenho certeza. Eu acho que dentro... Ainda estão gravando, né? De repente pode até aproveitar. Aqui não para de gravar nada. Então, dentro do Emanet hoje, a gente, digamos, os dois grandes desafios mesmo a gente conseguir abraçar cada vez mais alunos, porque cada vez mais a gente tem busca e outras ideias de outros cursos, e isso demanda uma equipe grande, que a gente sabe, a equipe já é grande, mas há necessidade de crescer. E a outra é acompanhar as tecnologias. Porque também a gente desenvolver os produtos adequados às novas tecnologias não é uma coisa que a gente faz do dia para a noite, a gente precisa desenvolver essa expertise para conseguir ter bons materiais que estão antenados com uma e outra, né, tecnologia, e aí o acelerado das tecnologias, isso é algo que a gente está... É um esforço constante para a gente tentar buscar isso. Recentemente, agora, com as novas turmas, por exemplo, de educação especial, a gente tem discutido muito. As tecnologias disponíveis para os diferentes perfis de pessoas com deficiência. Tecnologias assistivas. E a diversidade que a gente já tem disponível, as dificuldades para conseguir deixar disponível para nossos alunos e também para preparar esses professores e professoras que estão fazendo o curso para conseguirem utilizar as que eles podem, né? Realmente é muita coisa. Interessante, porque as tecnologias sempre existiram, sempre estiveram à disposição dos processos de formação formal para a geração de aprendizagens. Eu me lembro de um trecho do Manifesto dos Pioneiros da Educação, do Anísio Teixeira, da CIGB, que falavam exatamente sobre isso, do acesso a esses recursos tecnológicos da época. O disco, imagina, o vinil, o rádio, as correspondências, porque a educação à distância ela foi pautada
muito tempo exatamente nesses tipos de recursos, né? E hoje a gente tem um conjunto de tecnologias que a velocidade com as quais elas estão se apresentando, a gente sequer consegue dominar a tecnologia que saiu ontem e hoje já está saindo uma nova. Isso haverá de mudar também o perfil dos nossos alunos? Ou é exatamente o perfil dos alunos que está fazendo com que essas tecnologias se apresentem? Roberto, eu acho que o que precisa, os alunos serão alunos, a população mudou. Então, nosso aluno, logicamente, será outro. Mas já é hora da universidade mudar. Eu acho que a mudança, em termos de perfil dos nossos alunos, a gente já está vendo. O nosso aluno, ele se comunica de uma forma diferente, né? Ele quer pensar o seu currículo, ele quer participar da construção do seu currículo. E quem está aí na necessidade de mudança é a própria universidade, nós como professores. A gente tem, inclusive, discutido isso, nós estamos fazendo uma revisão do regimento de graduação da UEMA, isso tem vindo muito à discussão, né? Precisamos ter uma universidade que está adequada à expectativa do que os nossos alunos têm hoje. E essa expectativa se direciona com as oportunidades de trabalho que eles têm e de desenvolvimento da sua vida, que é totalmente diferente do que há 2 gerações atrás a gente tinha, né? E a forma de comunicação diferente que faz com que o processo de ensino-aprendizagem, já que é uma comunicação, também precise ser repensado. Sobre isso, você acredita que, assim como alguns analistas futuristas estão projetando que determinadas profissões ou áreas profissionais haverão de sucumbir, né, diante das mudanças que estão em curso, como que o núcleo está percebendo essas alterações e como que ele está se posicionando em relação às novas necessidades, às novas formações que haverão de surgir? Eu já li alguma coisa a respeito e é impressionante ver alguns analistas dizendo que determinadas profissões simplesmente vão desaparecer porque uma inteligência artificial vai fazer aquilo melhor do que qualquer um em todos os tempos já foi capaz de fazer. Sem querer levantar nenhum alarmismo a respeito, mas é realmente algo muito possível. Por outro lado, novas profissões haverão de surgir. E me parece que dentro de um contexto, de uma estrutura universitária mais conservadora, mais rígida, sem tanta abertura para a mudança, na velocidade em que há necessidade de se posicionar, que os cursos à distância podem ter uma primazia nesse sentido. Eles podem assumir a fronteira desse desenvolvimento. Você vê por aí também? Vejo. Acho que sim. Uma coisa que eu acho que fica muito clara para nós todos é a questão da formação ao longo da vida, que se fortalece a cada vez mais, né? Então, não há mais aquele mundo onde eu fazia o meu curso e eu estava preparado para uma profissão e, eventualmente, eu ia complementar com algum curso de formação. Não, hoje é constante, né? Então, não há aquela profissão que eu faço a graduação e eu estou pronto para atuar, né? Eu vou ter que continuar me formando. Nesse sentido, dentro do que é possível, no Emanet, a gente tem fortalecido alguns cursos de formação mais rápida e mais voltados a alguns temas que são, digamos, bem atuais e que você tem ali uma formação mais curta nos modelos de tecnólogos, que eu acredito que serão muito mais buscados pelos alunos por causa da inserção rápida e do recorte direcionado para uma área específica. E temos discutido, e eu acredito que nós vamos encontrar meios de ampliar, porque já temos, mas a ideia é ampliar, a questão da educação aberta. Desse conhecimento que está sendo discutido numa formação de um curso de graduação ou de especialização e não ficar restrito
aos alunos matriculados, devidamente matriculados. Perfeito. Eu acredito muito nisso também, na educação aberta. Eu acho que não temos como não trabalhar mais nessa perspectiva. Inclusive, indo além dos próprios MOOCs, né, dos Sim. próprios cursos massivos, online, abertos. A universidade se abrir, literalmente, para que qualquer conhecimento novo que seja importante ser compartilhado, que lá haja espaço para isso. Então, se você tem uma competência, tem um saber que precisa ser compartilhado, ele é na área da culinária, ou ele é na área da astronomia, ou ele é relacionado à construção, qualquer que seja o domínio, a universidade precisa ser esse espaço que deve ser visto como uma referência. É lá que eu posso aprender, é lá que eu posso entender como essas coisas funcionam. E a EAD tem um poder imenso para fazer com que isso chegue em todos os cantos ao mesmo tempo. Exatamente, eu concordo contigo, é isso que eu penso. Hoje, por exemplo, a minha formação é biologia, mas se eu tivesse, por exemplo, aprendido sobre mídias digitais, seria excelente, eu preciso. Claro. Né? Então, eu poderia hoje, dentro de um recorte de outro curso, eu fazer 2, 3 disciplinas, por que não? Eu que já sou graduada, ou uma pessoa, inclusive, que nem tenha o ensino médio concluído, ela pode se aproximar de um conhecimento específico. E eu acho que, como você falou, na educação à distância, a gente tem esse potencial de conseguir, né, abraçar essas pessoas. Temos muito a pensar como é que nós vamos fazer isso acontecer, como é que vão ser as avaliações, como é que vamos certificar, mas temos que começar a pensar. Eu queria fazer aqui uma mudança de chave na nossa conversa, mas aproveitando a lógica da EAD, que nos permite romper com o paradigma espaço-temporal e levar a qualquer ambiente àquela ação transformadora da educação, que, de igual modo, nós temos numa materialização do que entendemos como empreendedorismo inovador, do empreendedorismo que decorre de uma inovação, e essa inovação decorre de um conhecimento aplicado, nós temos uma expressão, uma palavra, que é um anglicismo que muito bem aceito no Brasil, que são as startups. As empresas nascentes de base tecnológica, que têm uma característica semelhante à EAD. Elas são completamente replicáveis. Elas são reproduzidas em outros ambientes sem nenhuma grande dificuldade, exatamente porque elas são baseadas em tecnologias, assim como a EAD nos tempos atuais. Ou sempre foi assim, né, a EAD. E eu sei que você tem uma experiência com startup. Sei que você já realizou pesquisas que levaram a uma experiência, ainda que não completa ainda, porque me parece que é necessário dar mais passos para que ela seja efetivada, né? Mas me fala, como é que foi a sua experiência a esse respeito? Bom, como bióloga, né, de formação e geneticista, né, também, a gente discute muito que todas as práticas que demandam levantamentos de biodiversidade, nos seus diversos grupos taxonômicos, elas têm... Vocês perceberam que a linguagem já mudou, né? Mudou totalmente. Totalmente. Qualquer coisa a gente abre aqui um glossário para poder... um glossário, né? Bom, mas assim, trocando em miúdos, né, os levantamentos que a gente faz de que espécies ocorrem em cada área, e aí eu estou falando assim, eu estou falando de animais, de plantas, de fungos, de micro-organismos, né, que em uma e outra situação são necessárias, por exemplo, para os monitoramentos ambientais, que são exigências legais, eles vêm sofrendo algumas mudanças e possibilidade de mudança no sentido de que a genética hoje contribui muito nesse sentido. E aí
vocês vão me perguntar, mas como, professor? A existência das espécies e dos grupos de espécies que são as bases do que a gente define num levantamento, num estudo. E a genética tem mudado muito ao longo dos anos o que é a concepção de quem é realmente uma espécie, quem é de qual grupo, quantas espécies existem, às vezes, dentro de um organismo que parece um único. Vou dar para vocês um exemplo aqui que todos devem conhecer, as traíras, né? A traíra parece um peixe só. Só que dentro da área maranhense, nós temos distâncias genéticas imensas entre os rios, entre os estoques de traíras de rios diferentes. Se a gente falar aqui de toda a área de ocorrência dela na América do Sul, então você tem distâncias genéticas enormes. Discute-se, então, que elas são, na verdade, um complexo de espécies dentro de uma morfologia única, que a gente chama de espécie críptica, né? Então, sim, professora, mas e em que isso interfere? Interfere que quando penso em manter a biodiversidade, eu tenho que manter os diversos estoques genéticos porque eles têm particularidades. E se eu perco um estoque, eu posso estar perdendo uma riqueza única. Essa diferenciação, ela tem a ver com que tipo de especificidades de uma para outra? Os processos evolutivos, né, os isolamentos geográficos foram... mudanças em termos de estrutura física? Muito pouca. Muito pouca. A gente fez um estudo aqui no Maranhão já há alguns anos. Esse é um estudo de parceria entre o meu laboratório, da Camila Abreu, também com o professor Nivaldo Piorsky e Fernando da UFMA, Luiz Fernando, né? E no nosso estudo a gente comparou a morfologia através da morfometria, que é uma análise mais em 3D, né? E as distâncias genéticas. Então, geneticamente, elas são muito diferenciadas. Quanto ao formato do corpo, são muito sutis as diferenças. Então, esse tipo de situação acontece porque os isolamentos geográficos durante os processos, o tempo evolutivo, vão moldando essas diferenças, as frequências vão variando, as mutações vão diferenciando. Então, em termos de morfologia, elas são iguais, praticamente iguais. Mas o que a gente tem de possibilidades e de genes, de repente, que funcionem diferentes, a gente nem conhece. Né? Isso acontece em plantas, isso acontece em outros organismos. Isso só está sendo possível por causa do avanço da genética, da nova compreensão. Pois é, e a genética aplicada a essa área, digamos, essas tecnologias que nos levaram a fazer esse estudo, elas já não são nem novas, elas já são consideradas muito antigas, né? Que a gente chama de sequenciamento genético tradicional, ou sequenciamento de Sanger, né? Muita coisa foi feita já com essas tecnologias, mas de alguns anos para cá, alguns anos já, 2005 iniciaram essas tecnologias, mas nós brasileiros vamos nos aproximando delas muito mais agora proximamente no tempo. Nós temos tecnologias que conseguem gerar o genoma completo do indivíduo, de um organismo, uma leitura. Né? Então, eu coloco o material no equipamento e eu tenho o genoma completo dele, que vocês lembram aí do tempo atrás dos anos do genoma humano, quanto tempo, consórcio, né? Hoje eu faço uma cobertura boa do genoma completo de Roberto em uma corrida num sequenciador. Resta depois eu montar o quebra-cabeças. Eu sei que estão lá aquelas bases, mas eu preciso de um aparato computacional e de uma expertise em análise de dados para eu fazer a tradução disso. Né? Então, por que eu toquei nisso? Como se disse, foi essa tecnologia que possibilitou? Foi a tecnologia clássica que nos possibilitou esses olhares e hoje nós temos condições metodológicas para fazer uma análise muito mais aprofundada, porque nós geramos dados em quantidades exorbitantes em pouco tempo. Né? No meu trabalho de doutorado, que foi com canídeos sul-americanos, eu usei essas metodologias clássicas e tive, né, algumas constatações. Agora, alguns anos depois, o outro integrante do meu laboratório fez o seu doutorado visitando temas muito parecidos, usando essas novas tecnologias, e foi muito mais além. Ele detalhou os processos de uma forma muito mais completa. Que bom que ele não desmentiu alguma coisa, que eu não menti nada no meu, né? Tudo que eu falei estava correto, ele só aprofundou. Então, a gente ganha muito em termos tecnológicos. Muito curioso para saber
a transição dessa pesquisa pura para aplicada, para você chegar na startup? Aí é que a gente começou a falar daí. Quem está nos ouvindo, vendo aqui, deve estar pensando, como é que monta uma startup para analisar a genética de um peixe, né? A espécie ou as espécies, né? Um complexo de espécies. Então, as aplicações dessas tecnologias genéticas nesse contexto da biodiversidade, elas vão desde eu desenvolver metodologias que passem a não demandar que eu passe muitas horas em campo, coletando muitos organismos diferentes, eu dependa de muitos taxonomistas, que são os especializados em cada grupo de espécies diferentes, né? Então, diminuindo o tempo, diminuindo também custos. Às vezes as pessoas dizem, não, mas a genética é cara. Mas é mais barato do que eu ter longas campanhas com muitas pessoas trabalhando e debruçadas sobre material, né? Então, vão desde esse tipo de aplicação até na elucidação de questões mesmo do genoma dos organismos, que podem encontrar genes que produzem uma determinada proteína que eu estou querendo sintetizar e que eu posso passar a comercializar por algum motivo, ou algum outro produto, né, dos organismos. Então, as aplicações são muitas, muitas. E, no caso da nossa proposta, os protocolos e procedimentos que nós estamos buscando desenvolver estão ligados mais a essas questões de levantamento de diversidade para questões específicas. Hoje, no laboratório, eu tenho 2 trabalhos, né, que estão 2 linhas diferentes que estão tentando aplicar essa tecnologia. Uma está voltada à questão da diversidade biológica em área portuária, com um olhar para o monitoramento das espécies invasoras, que são um grande problema. E o outro é um grupo que trabalha com desenvolvimento de protocolo para identificação molecular de parasitas relacionados a moluscos, que são veiculados por moluscos. Então, são as 2 linhas... Transmissíveis para os seres humanos. Transmissíveis para os seres humanos. São as 2 linhas nas quais nós estamos trabalhando, buscando a aplicação dessas metodologias modernas de genética para fazer protocolos objetivos e aplicáveis. Uma vez que você identifica a diversidade de espécies, incluindo as invasoras, você pode estabelecer mecanismos de controle, por exemplo. Exatamente. No caso, bom, falando primeiro então da questão das invasoras, né? Qual seria o ganho em ter metodologias assim? É porque a gente teria detecções rápidas. Uma espécie invasora, primeiro ela é transportada de alguma maneira para uma nova área e entra neste novo ambiente. Ela pode não ter sucesso, não aumentar em proporção, nem se estabelecer, então ela não vai ser um problema, mas ela pode sim aumentar muito em tamanho populacional e aí ela se torna uma invasora, que a gente, né, propriamente chama. Então, neste processo, um passo-chave é a detecção rápida. É identificar logo no início, quando as populações ainda têm poucos indivíduos naquele ambiente. E isso é muito diferente, é muito difícil, né, nas técnicas tradicionais que a gente busca encontrar o indivíduo inteiro, ou os ovos, enfim, você já vai começar a encontrar quando já tem uma população estabelecida. E que já pode ter dominado aquele setor, aquela área. E aí todo mundo pergunta, mas qual é o impacto dessa e daquela espécie? Este é o grande problema. Na maioria das vezes a gente não tem ideia do impacto que ela vai causar. Porque ela, lá no ambiente nativo dela, a gente sabe o que ela come, como ela se reproduz. Aqui pode ser tudo novidade. Em geral, as que se estabelecem são aquelas que são muito generalistas. E ela elas pode vão ser passar a comer. Predatória. Pode. Elas vão passar a comer os alimentos disponíveis aqui, outras espécies, muitas vezes. Então, quebra a cadeia alimentar completamente na região. Totalmente. Né? Então, essa detecção rápida, inicial, é muito importante. E através de uma técnica chamada DNA ambiental, é possível, se eu, claro, otimizar para as minhas questões, conseguir um rastreio delicado e eficiente, que eu consiga detectar. Porque, nesse caso, eu não preciso do organismo inteiro. Fragmentos de organismos
ou qualquer fase da vida do organismo, ela se torna detectável. Eu extraio DNA da água, do sedimento, né, das fezes de um outro organismo, e eu consigo sequenciar todos os organismos, fragmentos de DNA de organismos que estão ali reunidos e fazer essa identificação. No entanto, essa técnica, ela ainda é pouco empregada aqui no Brasil. Então, para as nossas espécies, nós temos muito a desenvolver de bancos de dados de comparação, de adequar metodologias de coleta, de preservação, as próprias regiões genômicas que serão mais informativas, ainda nós precisamos avançar nisso para compreender melhor. E é isso que o nosso grupo está fazendo, em uma e outra situação. Então, a gente tem a ideia do produto final, mas há ali um background muito grande ainda para a gente trabalhar, que a gente está arduamente trabalhando para conseguir, né, ter esse caminho construído. Imaginemos que nós estamos falando de uma constituição aqui, uma organização, uma organização empresarial chamada startup, que está completamente focada, pautada numa tecnologia, no mapeamento, no cruzamento de dados, na análise da diversidade de um determinado bioma. Essa organização empresarial, chamada aqui startup, presta serviços, nesse caso específico que você está colocando, para quem? A quem interessa a contratação de serviços desse tipo? Nesse viés das espécies invasoras e levantamento de biodiversidade, a todas as empresas que, por lei, precisam fazer o monitoramento ambiental. Nossa experiência está sendo desenvolvida na área portuária, mas a gente pode adaptar essa metodologia depois para outros tipos de levantamento de biodiversidade em outras áreas. Vamos colocar esse exemplo dos portos, né? Existe uma convenção internacional, a BWM, que regulamenta, direciona como os navios precisam fazer as trocas de água de lastro, porque o grande perigo das espécies invasoras em áreas portuárias é a entrada através da água de lastro. Aí quem nos assiste... Da água que vem de outros países, por exemplo. Pronto. Os navios, né, especialmente os mais antigos, eles carregam água no seu porto de origem, porque eles vêm vazios para equilíbrio da embarcação. E quando eles chegam aqui, à medida que eles vão carregar a carga que eles vieram buscar, eles vão descarregar essa água. Então, grande parte dos problemas em nosso litoral são com espécies da região ali da região Indo-Pacífica, né? Tem características parecidas dos ambientes. E aí, nesse descarregamento, então, essa água ficou aí dentro do navio por esse tempo, mas os organismos estão vivos lá dentro. Quando ele descarrega aqui, se um organismo é generalista, ele encontra oportunidade e ele vai ampliar suas populações. Então, a gente tem aí os processos históricos que hoje causam problema, como o mexilhão dourado, que todo mundo ouve falar, que entope as estruturas dos portos. Aqui na nossa área nós não temos tanto problema, mas aí para a região sudeste e sul é um grande problema, entope encanamentos, danifica estruturas, né? E outros aí que a gente conhece que vieram desse processo da água de lastro. Então, existe uma convenção internacional, que é essa BWM, né? O Brasil ratificou a BWM, e ela é de 2004, mas ela entrou em vigor em 2017. Então, a partir de 2017, todos os países que ratificaram essa convenção, os portos devem fiscalizar o ambiente e também o país ou o porto, aí isso é uma iniciativa, um ajuste, né, ali do país, fiscalizar esses navios, né, se eles estão cumprindo as normativas que impedem que eles deslastrem essa água contendo organismos. Para isso, eles são os navios obrigados a trocar a água de lastro a pelo menos 200 milhas náuticas. Antes de chegar na costa. Antes de chegar na costa. Porque lá a salinidade é muito elevada, então provavelmente aqueles organismos do porto morrerão. Só que no porto de chegada, pela dinâmica, pela dificuldade de acesso aos tanques de lastro,
é muito difícil que todos os navios sejam fiscalizados. Então, quem faz hoje isso é a Marinha, através da medição da salinidade da água. Se houver alteração, eles podem associar isso a um... Ele deve chegar ao porto com uma salinidade elevada, que é a salinidade alto mar. No entanto, acaba que pela dinâmica e pelas questões, alguns tanques são de muito difícil acesso, nem todos conseguem ser fiscalizados. Então, acaba que eles apresentam um plano de manejo de água de lastro e um formulário preenchido, mas não é verificado ali dentro da água. Então, por isso, há necessidade dos portos estarem muito atentos ao ambiente. Perfeito. Porque além da água de lastro, ainda tem organismos que vêm incrustados nos próprios navios, que aí também é um perigo, né? Então, desenvolver tecnologias que sejam eficientes é muito importante nesse contexto, né? Para que os portos tenham condições de ter segurança que esses navios estão cumprindo as determinações e que, se algum tipo de perigo chegue a esse porto, possa se pensar algum tipo de intervenção no sentido de resolver em tempo. As metodologias, as técnicas que você aplicaria para desenvolver coletas e análise de dados aqui, elas seriam naturalmente replicadas em qualquer outro ambiente portuário? Com adaptações. Com adaptações. Hoje, por exemplo, para a nossa realidade aqui, o nosso grupo partiu de tecnologias que não de DNA, tecnologias de uso, por exemplo, de placas de incrustação de espécies, que já são usadas em outros portos, nós começamos a utilizar e tivemos que adaptar para a nossa realidade também. Porque o tempo de exposição, nesse caso dessa metodologia, é diferenciado, o tipo de material que responde melhor também precisou ser verificado, né? Então, uma vez desenvolvida uma tecnologia para a nossa realidade, nós podemos adaptar para outras realidades. Quando a gente fala do Golfão Maranhense, existem iniciativas, estudos e análises sendo feitas hoje, aqui em nossa região, nessa linha do que você está falando? Ou há uma completa descobertura, vamos dizer assim, desse tipo de procedimento, de proteção, inclusive? Não, existe, certamente existe. Além da Marinha? Isso, existe. Os portos, então, até pelo nosso país, né, ser participante da convenção, já estão fazendo esse monitoramento através das metodologias convencionais. Hoje, na área portuária aqui de São Luís, são usadas essas estruturas das placas, né, não só fazendo uma... Peraí, deixa eu responder tudo de novo, porque eu baguncei aqui, porque vai ficar bagunçado. Às vezes as coisas são muito complexas. Então, assim, sim, aqui nos portos do Maranhão existe essa preocupação, né? Especialmente a partir de 2017, então, se torna uma obrigação, né, de ter esse acompanhamento mais detalhado. Algumas áreas portuárias fazem unicamente a partir da avaliação da biodiversidade total que é coletada pelas técnicas tradicionais, indicando, então, se encontraram alguma espécie exótica ou não. Outras áreas fazem, que inclusive o nosso grupo de estudo do laboratório participa desse trabalho, que é um trabalho em parceria com a EMAP, né, um termo de cooperação técnica com a EMAP e com a empresa Munan, consultoria ambiental, que trabalha dentro da área da EMAP, com a instalação de placas de incrustação. Foram essas que eu citei que a gente precisou adaptar um pouco essa metodologia, e a averiguação diretamente, a averiguação detalhada nessas placas de possíveis espécies exóticas que estejam chegando ao porto. Isso, como eu disse, é uma melhoria da técnica convencional, que é de coleta das várias espécies. Para além, queremos ir tendo ainda metodologias mais rápidas que possam usar essa tecnologia molecular. Esse trabalho você só consegue realizar se você tem uma infraestrutura laboratorial compatível com essas análises que são necessárias. Qual a necessidade de infraestrutura que você requer
para esse tipo de trabalho e como que a universidade, como que o poder público pode investir para a criação desse ambiente favorável em termos de estrutura? Certo. Olha, a estrutura, Roberto, ela vai desde a logística de deslocamento para a coleta dos materiais, que isso não é fácil, isso é complexo, né? Envolve equipe E embarcações. e equipe especializada também. Equipe especializada, você tem que pensar que tem desde a tripulação da embarcação até a equipe técnica que vai para a coleta, né? Até a estrutura laboratorial para processamento das amostras, que requerem equipamentos, né, de biologia molecular e de microscópios, lupas, que são instrumentos para observação direta desses organismos, até essas plataformas de sequenciamento de DNA, que são bastante caras, e o aparato computacional de análise de dados. Então, a infraestrutura necessária é bem complexa para cada fase. Por isso, o trabalho que nós temos feito, ele é feito com parcerias, por exemplo, para essa logística, né? E essas parcerias são fundamentais, de outra forma não conseguiríamos abraçar. E também com digamos, uma equipe complexa, que entende das várias fases e que são profissionais também que precisam de uma valorização, porque são profissionais raros, né? Não tem muitas pessoas com essa competência para trazer para a equipe. Então, os aportes financeiros são de várias fontes para poder progredir nesse projeto. Como que você concilia essa agenda de aplicação com a produção acadêmica? Uma coisa influencia na outra? Extremamente importante. De que forma? Isso é muito complexo para os pesquisadores em geral, né? Porque nós vamos produzindo, vamos tendo resultados, a academia e especialmente a pós-graduação nos cobra que nós publiquemos artigos para continuarmos até no meio acadêmico. No entanto, nem tudo numa agenda dessa natureza de trabalho é interessante de ser já imediatamente publicado, porque é um dado que eu preciso até para salvaguardar meu produto final, né? Então, esperar o registro de patente demora muito mais tempo. É um longo caminho até eu chegar à patente ou ao registro, né? É realmente um quebra-cabeças, né? De pensar assim, eu não posso deixar de produzir, vamos publicar, mas também isso tem que esperar mais um pouquinho. Talvez isso explique o fato de que no Brasil, embora tenha havido avanços nos últimos anos, nós temos produzido pouca inovação a partir da academia, a partir das universidades, ou seja, a partir das pesquisas aplicadas dentro dos ambientes universitários. E isso tem se dado muito mais até em contextos empresariais mesmo, de investimentos da indústria, né, do setor empresarial. E ao que parece, os professores pesquisadores vivem esse dilema de que caminho escolher. Você sente isso em muitos momentos? Se você tem que focar para fazer a produção de um paper, que provavelmente 15 pessoas vão ler, ou se você tiver sucesso, algumas centenas, ou de realizar um trabalho que efetivamente provoque alguma transformação, alguma mudança e contribua de alguma forma com o ambiente em que você realizou aquela pesquisa. Existe esse dilema? Sim, sem dúvida. Eu imagino que todos os outros pesquisadores que têm esse tipo de iniciativa. E eu te coloco que não é só essa a questão que faz com que a nossa universidade não trabalhe tanto no sentido da inovação, não aposte tanto. Eu acho que é a própria formação do pesquisador brasileiro. Nós fomos formados para a ciência básica, sua grande maioria. Então, eu sinto resistência mesmo entre os alunos, quando vêm trabalhar num projeto como esse,
Não, professora, mas nós temos que seguir as metodologias que já estão. Não, gente, nós estamos propondo uma nova metodologia. Dizer que deu certo vai ser a nossa novidade, né? Há essa resistência. Nesse sentido, você acaba transformando esse mindset do aluno, né, que chega na universidade e que entra no programa de pós-graduação, porque ele abre os olhos e percebe que, para além daquela pesquisa pura, ele pode também fazer aplicações e, inclusive, vir a ser remunerado por essa competência. Exatamente. Sem ter que depender da oferta de um emprego, de alguma outra atividade mais limitadora. Ele ganha asas para sair do porto de Itaqui ao porto de Roterdã, por exemplo. Exatamente. Para compreender também e propor outros olhares que mesmo dentro da academia a gente não tenha, né? E isso que você falou também, da gente não ter essa cultura, faz com que a empresa não nos procure. Né? Quando a gente se aproxima da empresa, a gente tem que convencer a empresa de que a gente tem condições de desenvolver um produto, que a gente tem conhecimento naquela área. Isso é um duro convencimento de que a universidade pode fazer isso. Como nós não somos percebidos como solucionadores diretos do problema, empresas se encarregam de se apresentar como solucionadoras e depois elas vão procurar quem? Exatamente. Isso acontece. Acontece muito. Nós acabamos permitindo que intermediadores, né, ocupem um espaço que a gente deveria ter trânsito livre para chegar diretamente aos contratantes, por exemplo. Exatamente. Isso acontece. E, infelizmente. Aí a gente tem que trabalhar aos poucos, né? E às vezes até convencer os colegas também sobre isso, né? Porque muitos colegas também não estão dispostos a abraçar esse tipo de novidade. Né? Não, o meu trabalho é este, eu quero fazer sempre este. É realmente ainda novidade dentro da nossa academia que a gente volte aos olhos desse tipo de trabalho. Queria entender, no seu caso particular, qual o método, como é que funciona a sua partida e direcionamento para uma pesquisa aplicada. Você nota a necessidade do ambiente, da sociedade, percebe as fragilidades existentes, nesse caso específico do assunto que nós conversamos aqui, sobre essa diversidade de espécies no Golfão Maranhense. Você percebe isso, diz, eu quero ir lá, descobrir o que está acontecendo para eventualmente propor algo que possa ser monetizado, inclusive. Ou simplesmente, no seu caso, ocorre de você estar fazendo suas pesquisas ali, básicas, e perceber que ali pode acontecer de alguém se interessar por aquilo. Como é que acontece isso na sua estrutura de trabalho? Eu acho que o caminho é... A gente trabalha ali... Quando eu comecei a contar, eu te falei do meu doutorado e tal. Então, a gente está trabalhando, está gerando dados, e aqueles dados vão nos dando pistas, né, de que caminhos podem ser traçados. E quando você vê um problema aí na sociedade, você diz, eu acho que eu tenho como, a partir daqueles dados básicos que eu tenho, produzir um produto ou um processo para eu ter aquelas respostas, né, de forma mais rápida, mais ágil, mais eficiente. É muito raro que um pesquisador esteja a poucos passos disso e daquilo. Essa é uma questão também delicada na academia. Muito raramente eu vou ter assim, olha, em um ano eu desenvolvo este produto porque eu já estou a um passo dele. Na maioria das vezes, a gente tem a pergunta, a necessidade, e a gente tem um know-how ali básico e sabe que se a gente seguir, a gente chega lá. Mas há muito que construir, né? Vou te dar esse exemplo da pesquisa do Porto. Quando nós começamos, olha, por aqui a gente faz. Primeira fase, vamos fazer um levantamento de dados das espécies de ocorrência no Porto. O levantamento foi frustrante, porque a gente conseguiu
entender que muito pouco estava publicado para vários grupos importantíssimos. Então, o que a gente teve que fazer? Mobilizar, e aí eu digo mobilizar, já são 2 mestrados e um doutorado que está se acabando, e 2 monografias, que foram construídas para ampliar o conhecimento básico. Bom, agora eu tenho um banco de dados mais consistente no qual trabalhar. Então, eu não estava ao número de passos que eu imaginava, eu estava a mais passos ainda. Eu tive que retroceder, voltar. Isso acontece na maioria dos casos onde a gente pensa em gerar um produto, né? Mas isso também tem um ponto interessante, que a academia, por sua própria natureza científica, é muito rigorosa. Então, eu poderia ter dito, não, eu faço aqui com o que já tem, mas eu sei que seria frágil esse produto. Então, também é um ganho para uma empresa ou para alguém que busque academia para solucionar, saber que o rigor científico é muito importante para a gente, que isso resguarda o teu produto com confiança. Eu acho que essa percepção, ela está evidenciada já na própria empresa maranhense de administração portuária, na EMAP. Uma vez que já é o 2º ano consecutivo que ela abre uma chamada em parceria com a FAPEMA para projetos de pesquisas que tenham relação exatamente com essas necessidades, essas demandas, a partir de problemas pontuais que eles possam ter identificado. E me parece que os resultados disso a longo prazo são de alto impacto. Eu não tenho dúvida do surgimento de spin-offs, né, de startups que nascem aqui nesses ambientes da academia, a exemplo do que aconteceu com a sua própria experiência. Mas queria que, para a gente ir encerrando a nossa conversa, que renderia muito mais tempo, certamente, mas para ir concluindo, que outras pesquisas você tem em andamento, porque sei que você não está apenas com uma frente de trabalho, que outras pesquisas você tem em andamento que podem vir a ser conectadas com essas demandas ou necessidades da sociedade ou de determinados ambientes que eventualmente podem fazer surgir startups? Pois bem, então hoje o laboratório que eu coordeno se chama Laboratório de Biodiversidade Molecular, né? E realmente ao longo do caminho nós fomos trazendo várias linhas e hoje a gente trabalha com muitos grupos de espécies diferentes, né? Um grupo que nós estamos também já enxergando um produto é esse que eu comentei dos parasitas que são veiculados por moluscos gastrópodes, né? E aí entra em questão esquistossomose. Não é um palavrão isso, não é só para saber. A esquistossomose e também o outro que está alvo aí do nosso trabalho, que é o caramujo africano, que todos conhecem, esse é uma invasora, né? A esquistossomose, o principal caramujo relacionado a ela, também historicamente é um invasor, mas é tão bem estabelecido que a gente considera nativo, que é o Biofalaria glabrata. Né? Os registros aí genéticos dizem que ele veio. Eu era criança e via isso nos livros. Não, ele está estabelecido há muito tempo, né? O caramujo africano é mais recente, né? O caramujo africano ele foi trazido para consumo, para criação em cativeiro, para consumo como escargot. Mas não caiu nos gostos do brasileiro, né? Não é da nossa rotina comer. E ele muito, muito eficiente nas suas taxas reprodutivas, ganhou aí os ambientes todos, está no Brasil todo. E ele é transmissor de uma meningite. Então, a Fiocruz já desenvolveu uma metodologia molecular de diagnóstico desse parasita que causa a meningite. Há uns 4 anos, acredito, nós fizemos uma parceria com eles e fomos recebidos lá para um treinamento para aprender esta metodologia, mas a nossa ideia é o desenvolvimento de uma mais rápida ainda, né? A partir dessa, então, é um produto que também nós estamos buscando desenvolver. Também, como no outro caso, com muita coisa ainda para
galgar e caminhar, mas estamos no processo. Então, isso para o caramujo africano e a meningite que ele transmite. Onde que é a maior ocorrência de caramujo africano hoje no Brasil? O Brasil está na costa todo, toda? em todo o território brasileiro. Ele não é da costa, ele é um caramujo da terra. Ah, é? Ele não é aquático. E aquele caramujo que a gente vê aqui em algumas épocas do ano nas praias? Ele tem ali na aqui área na da... areia. Pronto, eu ia te perguntar se era esse que você estava... É ele. Ele não é um caramujo marinho, as pessoas acham que é por ele estar próximo da praia. Isso é extremamente interessante, que ele resista naquele ambiente ali, tão próximo, para vocês terem uma ideia de como ele é resistente. Né? Então, quando eles botam os ovos, eles enterram os ovos. Então, eles estão enterrando naquela areia lá. Sim. E são, assim, em torno de 300 ovos cada postura. Ele não tem um predador natural. Por isso, quando chega o momento da chuva, a gente tem aquela explosão. Né? E aí vocês podem perguntar como nós vamos controlar. Bom, vários países tentam e ninguém conseguiu controlar ainda. Ele é extremamente invasor mesmo. Então, é realmente um grande desafio. A nossa tranquilidade é que nós não tivemos ainda a detecção dele parasitado pelo agente que causa a meningite. Mas... Não há registro de casos? Não. Aqui no Maranhão, no Brasil? Não temos aí. Não, no Brasil, sim. No Brasil, sim. Minas Gerais, São Paulo, aqui no Maranhão ainda não. Mas como há presença, né, do parasita, em algum momento ele pode chegar aqui, já que os caramujos estão estabelecidos. É. Então, por isso a necessidade dessa detecção também para compreensão. Né? Então, este. E o da esquistossomose também. Nós estamos fazendo um projeto ali buscando uma alternativa que nos permita detectar nas águas dos criatórios a infecção pelo xistossoma. Porque hoje a metodologia, eu tenho que pegar o caramujo, eu tenho que fazer um procedimento que depende de um especialista. Então, a nossa ideia é ter uma metodologia mais rápida, onde eu consiga, a partir ou da água ou do sedimento, identificar a infecção naquele criatório, naquela poça onde os caramujos estão vivendo. Que interessante. Olha, a gente está chegando aqui ao final dessa conversa com a professora Lígia Chaika e deu para perceber a riqueza que é o trabalho dela, não apenas nessa dimensão acadêmica, né, com as pesquisas propriamente que vêm sendo realizadas, mas também em relação à sua atuação no campo administrativo, da gestão pública. Essa conciliação da agenda acadêmica com a agenda administrativa não é para todo mundo, não é mesmo. Como é que você consegue ainda produzir tudo isso? Explica aqui para gente. Roberto, eu consigo porque eu tenho pessoas comprometidas trabalhando comigo. E isso eu sempre fortaleço com eles e digo, vocês precisam estar comigo, porque senão eu não consigo ir à frente. Né? A própria questão de assumir o Emanet, a primeira conversa que eu tive foi com a minha equipe no laboratório, e eu disse, vocês ficam comigo, porque eu vou precisar mais ainda de vocês. Eles disseram, não, estarei com você. Então, vamos lá. Então, hoje no laboratório, eu tenho 3 pós-docs que trabalham comigo, né, que estão aí à frente de cada linha. Eu tenho os doutorandos, tenho os mestrandos, os alunos de iniciação científica. Então, com essa equipe bem organizada e com a parceria também muito importante de diversos professores que vão se juntando à equipe, a gente consegue seguir. Talvez poderíamos fazer até mais, mas né, a gente caminha dentro das nossas possibilidades. E da mesma forma lá no Emanet, a equipe, você conhece muito bem, uma equipe muito bem organizada, muito competente, e cada um trabalhando, enfrentando com seriedade a sua área, a gente consegue avançar. Eu acho que... Sozinhos a gente não faz absolutamente nada. Então, as equipes são muito importantes. Toda a diferença ter uma equipe comprometida, engajada. E acho que na UEMA a gente dispõe de um aparato humano realmente altamente comprometido. Exatamente. Embora não tenhamos as melhores condições infraestruturais, ou mesmo de remuneração, mesmo assim a gente tem grupos de trabalhos que são muito engajados e fazem toda a diferença. Isso realmente repercute na produtividade
E você é um exemplo disso aqui. Eu quero lhe parabenizar por esse trabalho, por sua trajetória dentro da UEMA. Quando é que você chegou mesmo na UEMA? Eu comecei na UEMA em 2008. Em 2008, já faz um tempinho. Já tem um tempinho que eu estou aí. Diretamente do Paraná para o Maranhão. Não vai voltar mais, certamente. Não. Pronto. Maranhão eu cheguei em 2005 e aí na UEMA em 2008. Mas em 2005 eu vim, já era uma decisão que eu ficaria no Maranhão. Então vamos esperar que essas pesquisas continuem repercutindo. A gente pôde perceber que, em se tratando de possibilidades, as pesquisas aplicadas podem gerar descobertas, inventos passíveis de patenteamento, de proteção industrial, inclusive, e eventualmente até gerarem a criação de negócios especializados, né, de empresas, como nós chamamos aqui, de startups, que, desmistificando talvez uma compreensão mais genérica, estão muito além das empresas de tecnologia computacional. Sim, nós estamos falando aqui de ciência aplicada, né, de ciência e tecnologia, transformando ambientes, contribuindo para o desenvolvimento humano, numa dimensão mais ampla, e ainda repercutindo financeiramente, causando impacto para, por exemplo, aqueles que se associam ao seu trabalho, seus alunos de mestrado, doutorado e estagiários, né, de pós-doc, que queiram ingressar nesse novo território para além da sala de aula. Porque você atua hoje numa licenciatura, embora a UEMA também tenha um bacharelado, né, em ciência biológica, mas o campo de trabalho é preciso ser compreendido para além desses espaços tradicionais, da sala de aula ou das pesquisas. Eu acho que a gente não precisa ter medo de ver esse novo território. Isso que a gente falou no sentido de que o nosso aluno busca um outro currículo, também a sociedade busca profissionais diferenciados. Eu tenho conversado muito com os alunos isso. Vocês não podem mais ter em mente aquela formação direcionada a uma atuação. Vocês têm que ser profissionais que consigam transitar em diferentes possibilidades. Porque hoje as oportunidades, não existe mais aquela coisa, eu me formo e vou fazer isso e estará disponível a minha vaga. Não, você tem que enxergar a sua oportunidade. Nenhum dos cursos, até o curso que mais se entenda como uma empregabilidade direta, já não tem mais essa realidade. Todos têm que enxergar onde estão as oportunidades, fazer ser bom naquilo que se propõe, naquele nicho, e aí sim você tem sucesso e você fica até mais tranquilo que você pode escolher a sua área que você gosta. Né? No passado a gente tinha aquelas profissões-chave, não, se eu fizer isso aqui eu vou ter emprego, né? Isso acabou. Eu acho que falou agora aqui a ex-coordenadora de estágios da UEMA. Exato, né? Também. Professora Lígia, quero terminar esse nosso bate-papo lhe presenteando aqui com um mimo, com esse imã que reflete esse espírito que nós estamos tentando construir aqui. Sou Maranducast, você é o elenco da Marandu, elenco no sentido de produzir inovação, de fazer ciência aplicada e de tornar a vida alcançável, né, a novos patamares, né? Torna a vida mais dinâmica a ponto da gente evoluir. Então, muito obrigado por sua participação aqui. Esperamos ter novas oportunidades para novos bate-papos sobre outras pesquisas e outras coisas que estiverem acontecendo. Pronto, fico disponível, agradeço. Estou vendo que é o imã de geladeira, eu vou colocar no laboratório para meus alunos também receberem. Exatamente. É que eu sei que você tem muitos freezers lá. Tenho faz armazenamento de amostras. São muitos. E agradeço pelo convite, espero que tenha sido interessante para as pessoas que vão assistir, né? E também me coloco disponível para alguém que assista e queira, de repente, ir mais além em algum tema desse. Nosso laboratório está disponível, o Emanet da mesma forma.
vai ser um prazer a gente poder acolher e, de repente, pensar em novas oportunidades ainda para esse grupo. Perfeito. Obrigado. Obrigada. Então, gente, até a próxima. Obrigado, minha amiga.